Nós entramos nesse mês de novembro e temos desafios novos com relação à palavra que Deus tem colocado nos nossos corações. Esse mês nós queremos falar sobre você pode vencer. Você pode vencer é uma chave que Deus nos deu há alguns anos, e nós temos ministrado isso em alguns anos, falando sobre essa capacidade, essa força, essa unção, esse chamado que Deus estabeleceu e colocou em nós desde a criação, para romper os limites e entrarmos nos lugares que Deus tem reservado e preparado para as nossas vidas. Quantos creem que você pode vencer aqui? Glória a Deus, essa é a verdade. Mas quando nós falamos sobre você poder vencer, logo a gente já imagina nas conquistas físicas, nas conquistas que nós almejamos e ansiamos alcançar em Deus. Rapidamente pensamos no carro novo, pensamos na promoção do cargo no trabalho, pensamos na casa própria, pensamos na viagem dos sonhos, pensamos no casamento, pensamos no futuro cônjuge e em tantas outras coisas que desejamos conquistar em nossas vidas. Mas dificilmente lembramos que para alcançar e conquistar tudo o que desejamos e que Deus nos prometeu, nós temos que romper os limites que muitas vezes permitimos ser construídos em nós, em nossa mente e em nossos pensamentos. Na maioria das vezes, muitos, escute, não são poucos, muitos deixam de viver e experimentar as promessas de Deus para as suas vidas por se verem incapazes ou imerecedoras das mesmas. E isto acontece porque dentro delas existem barreiras, muros que as impedem de pensar, de sonhar e imaginar que poderiam viver aquelas promessas. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 2, 9 a 10, diz assim: como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração ou à mente do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas, o escondido de Deus. Ou seja, Deus tem promessas e conquistas para as nossas vidas muito, presta atenção, muito maiores do que podemos pensar ou imaginar. Mas por causa da nossa mente, ou da nossa forma de pensar, rejeitamos, recusamos e deixamos de viver tais promessas. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: ora, aquele que é poderoso, quantos creem que Deus é poderoso? Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera. Entenda uma coisa, nós cremos que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, amém? De forma natural, de forma sobrenatural, e essa é uma verdade. Mas presta atenção, quando pensamos que este poder vai operar em e através de nós, aí as coisas começam a balançar. Alguns começam a deixar de acreditar, impossibilitando assim vivermos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Irmãos, tudo que Deus faz é poderoso. Tudo. Não há nada que Deus faça que é pouquinho, que é, sabe assim, qualquer um poderia ter feito. Não. Tudo que Deus faz é poderoso. Agora, o poder dele se manifesta através de nós. Mas muitas vezes, ou quantas vezes nós deixamos de viver esta verdade, porque nós não conseguimos crer que o poder de Deus
pode se manifestar através de você. Então entenda, entre o poder sobrenatural de Deus e a realização das suas obras poderosas, através de nós, está a nossa mente, está a nossa forma de pensar, os nossos pensamentos. Falei isso há 2 semanas atrás, a maneira como você pensa determina o que você vive. Isso não é pensamento positivo, porque a maneira como você pensa deve estar alinhada com a palavra, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então não é um pensamento positivo, é um pensamento firmado, amparado na verdade de Deus. Agora, se você não pensa acerca disso, firmado nessa verdade, você jamais vai desfrutar desta verdade ou das promessas de Deus, mesmo escrita, mesmo sabendo que estão escritas na palavra de Deus. Foi por isso que o homem mais sábio da terra, o rei Salomão, disse, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Já falamos sobre isso, o coração aqui não é o músculo que bombeia o sangue, é a mente. Guarda o teu coração, ou a tua mente, porque dele procedem as saídas da vida. Mais adiante, no capítulo 23, do verso 7 do mesmo livro de Provérbios, ele disse, pois como imaginou a sua alma, assim é. Como você imagina, como você pensa, é isso que acontece, é isso que se manifesta. Ou seja, a maneira como você pensa e acredita determinará se você vai viver as promessas de Deus ou não. Por isso é tão importante vigiarmos com aquilo que adentra em nossas mentes e os nossos pensamentos. É só nós nos lembrarmos um pouco aí, alguns meses atrás, quando começou a pandemia, só se falava de morte, só se falava de destruição, do fim, que milhares e milhares e milhares iriam morrer, que ninguém escaparia. E as pessoas se trancaram dentro de casa, foram possuídas por aquelas informações que davam na televisão, nos jornais, em todas as mídias, e aquilo se apoderou do coração das pessoas, da mente das pessoas, e elas ficaram reféns, aprisionadas. E existem pessoas aprisionadas até hoje na sua casa por causa desses pensamentos. Muitas vezes, irmãos, sem percebermos, os pensamentos contrários à verdade de Deus adentram em nossas mentes e acabam estabelecendo bases, raízes, fazendo daqueles pensamentos uma verdadeira fortaleza, contrária a palavra e as promessas de Deus para as nossas vidas. Fortaleza é um lugar difícil de conquistar. Fortaleza é um fundamento, é algo que não se abala facilmente, algo que não se derruba facilmente. Os pensamentos muitas vezes se tornam fortalezas dentro de nós, fortalezas contrárias à verdade de Deus. Quase sempre, esses pensamentos sobem em nossas mentes como resultado de experiências que temos e experimentamos em nossas vidas. Quer elas sejam boas experiências, quer elas sejam más. É assim, você está vivendo, de repente você vive uma experiência boa, aquilo entra dentro de você. Mas também você está vive uma experiência ruim, aquilo também entra dentro de você. E sem você perceber, muitas vezes essas experiências vão gerar pensamentos que se enraizam dentro de você e acabam limitando e aprisionando a sua forma de pensar. Preste atenção. Quantos já foram à academia aqui esse ano? Vamos ver. Levanta. Olha só isso. Se arrepende, irmão. Vai começar a se mexer, porque nós temos que cuidar também do corpinho que Deus nos deu. Mas quando você começa a academia, é pior, terrível. As pessoas falam assim, você precisa ir para academia, você precisa fazer exercício. Quem daqui já ouviu isso? Todo mundo. Não adianta, todo mundo já ouviu. Mas daí até você ir e começar a fazer exercícios, e as pessoas quando dizem isso, falam assim, não,
Da partir da segunda semana você vai ver, você vai começar a gostar. Ó, nem sempre é assim. É ou não? É. Mas o que eu quero dizer, quando você faz exercício e você tem uma expectativa boa, aquilo solta dentro de você hormônios que te alegram, traz um bem-estar. Sim ou não? Quem já sentiu isso fazendo exercício físico? É verdade. É uma sensação de bem-estar. Fora a dor, tira a dor de lado, porque a dor sempre vai meio que acompanhar, e se você quer romper os seus limites, né? Mas entenda uma coisa, traz uma sensação boa. Presta atenção. Quando nós temos uma experiência boa na vida, ela nos estimula, ela nos incentiva e até libera hormônios bons em nosso corpo que nos motiva e traz a sensação de bem-estar. Uau! Não é bom quando você realiza algo, você conclui algo, você fala, acabei, uau, consegui, sim ou não? Experiência. Aquela Bíblia que vem com um carro chamado carnê, não é? Rapaz, parece que nunca acaba aquele negócio. E passa mês e passa. Você dá um glória a Deus. Deus seja louvado, eu sobrevivi a tudo isso. Ou seja, há uma sensação boa. E aquilo te desperta, aquilo te anima, aquilo te motiva, dizendo, ainda que você leve tempo para pagar, Deus está contigo e você vai conquistar, amém? É uma sensação boa, algo que te estimula. Mas entenda o seguinte, quando você tem uma experiência ruim, da mesma forma, o nosso corpo libera hormônios que nos fazem sentir e experimentar sensações ruins, como de ansiedade. Será que vai dar certo? Medo, dúvida, tremores. Quem já ficou nervoso a ponto de tremer aqui? Confessa. É verdade, irmãos. Você não quer tremer, mas você está tremendo. E até dores físicas. Quem já teve dor de cabeça porque tinha uma conta para pagar segunda-feira e não sabia como ia pagar? Confessa, meu irmão. Pois é. É ou não é? Tudo isso são coisas físicas. Hoje eu quero falar sobre uma dessas experiências ruins, que todos nós já vivenciamos ou vivenciaremos, mas que muitos ainda estão presos a elas, impedindo-os de avançar, de vencer e conquistar as promessas de Deus para as suas vidas, para as suas famílias e para os seus ministérios. Vamos lá. Davi, em sua trajetória de vida e reinado, teve muitas pessoas ao seu lado, homens corajosos, homens guerreiros, chamados valentes de Davi, a palavra declara e cita cada um nome deles, amigos, homens que foram leais e conselheiros muito sábios. Um desses sábios conselheiros era Aitofel. Poucos sabem dessa história. Aitofel era um conselheiro de Davi, um homem muito sábio. Seu conselho, olha só, era tido como a resposta de Deus para o rei. Olha o nível. Abra sua Bíblia aí em 2 Samuel 16. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, verso 23. Diz assim: ora, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como a resposta de Deus a uma consulta. Olha só, o conselho era como uma resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como para Absalão. Você imagina a sabedoria e a inteligência desse homem, Aitofel? Pensa aí. Para um pouquinho e pensa. Ser considerado o seu conselho como a resposta de Deus sobre qualquer consulta.
Ele era um homem muito sábio e muito inteligente. Tanto que ele alcançou o lugar de conselheiro do rei. Olha só, não era um lugar qualquer. Não era uma posição qualquer. Eu fico imaginando as pessoas olhando para Aitofel, olhando para ele e reconhecendo, olha, esse aí é o sábio mais conselheiro, o conselheiro mais sábio do rei Davi, ou do rei Absalão. Eu fico imaginando quanto prestígio esse homem desfrutava no reino e na nação de Israel. Você consegue imaginar? Alguém que era tido como a resposta de Deus. Você queria falar com ele ou não, Cleber? Imagina. Entretanto, presta atenção, mesmo desfrutando de tanto prestígio, tanta capacidade, tanta sabedoria, num dia, quando Absalão usurpa o trono do rei Davi, seu pai, Davi foge para não lutar contra ele. Então Deus usa, presta atenção, Deus usa Uzai, que era outro conselheiro de Davi, para agora aconselhar a Absalão. Veja, a Bíblia diz que era o propósito de Deus usar o conselho de Uzai para exatamente desviar Absalão. Então o conselho que Aitofel, presta atenção, o conselho que Aitofel havia dado ao novo rei Absalão é rejeitado. E escolhido o conselho de Uzai. Agora, veja a decisão de Aitofel. Capítulo 17, versículo 23. Diz assim: vendo Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, selou o jumento e partiu, foi embora, abandonou o reino, foi para a sua casa, foi para a sua cidade, pôs em ordem a sua casa e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Irmãos, como pode um homem tão sábio e inteligente tomar uma atitude desta? Abandonar o seu posto, abandonar o seu chamado, porque simplesmente o seu conselho não foi aceito. E mais, se enforcar por causa disto. Como pode isso acontecer? Eu quero dizer para você que isto pode acontecer sim, com Aitofel e a qualquer um de nós. Sabe por quê? Porque a rejeição tem um poder de destruição inimaginável. Muitos, presta atenção, podem ter vivido em sua vida uma experiência de rejeição. E então desistiram dos seus sonhos, desistiram dos seus propósitos, desistiram de suas famílias, desistiram de seus ministérios e até mesmo de suas próprias vidas. Presta atenção. Quantas pessoas estão vivendo por aí como zumbis, sem vida, sem esperança, sem brilho nos olhos, sem uma perspectiva de onde chegarão, do que conquistarão e até onde viverão? Quantos? Quantos sequer conseguem mais sonhar os sonhos de Deus para as suas vidas? Quando se fala das promessas de Deus, seu subconsciente já pensa, não, mas isto é para outra pessoa. Isso não é mais para mim. Quantos vivem assim, irmãos? Quantos desistiram dos seus casamentos por terem sofrido algum tipo de rejeição por parte do seu cônjuge? Quantos desistiram dos seus filhos por se sentirem esquecidos, abandonados e rejeitados pelos seus descendentes? Quantos filhos desistiram de seus pais por se sentirem esquecidos, abandonados e rejeitados por eles, por seu pai, por sua mãe?
Quantos desistiram de cursar a faculdade e o curso dos seus sonhos? Porque foi rejeitado em um vestibular ou por não ter, naquele momento, os recursos para tal? Quantos desistiram de se casar? Porque foram rejeitados, trocados ou mesmo esquecidos pela pessoa que você amava e acreditava ser a resposta de Deus para a sua vida? Quantos desistiram de concorrer ao cargo, à promoção, porque num dia vocês não foram aceitos ou reprovados na seleção? Quantos desistiram do seu sonho de empreender, ser o seu próprio patrão, porque no momento, por falta de experiência ou maturidade, foram reprovados na condução dos seus negócios? Quantos desistiram de liderar a sua célula, levar o evangelho às pessoas, porque foram rejeitados por seus familiares e amigos? Quantos? Quantos estão aprisionados e limitados em sua conquista por trazerem dentro de si mesmo marcas, cicatrizes e até fortalezas que o impedem de pensar, o impedem de sonhar, o impedem de desejar viver as promessas de Deus para as suas vidas? Quantos? Irmãos, todos nós vivemos ou viveremos momentos de rejeição em nossa vida. É impossível deixar de ser rejeitado em algum momento da sua vida. Mas o que nós faremos com esta experiência determinará se venceremos e conquistaremos as promessas de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias, ou se simplesmente desistiremos e renunciaremos a todos os sonhos e projetos de Deus para as nossas vidas, nossas famílias e ministérios. Me permita dar um outro exemplo. Vamos ver a história de Jefté. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 11. Jefté foi um líder que libertou Israel. Juízes 11, versículo 1 a 3, diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. O seu pai era Gileade, a sua mãe era uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, rejeitaram Jefté e lhe disseram: não herdarás nada de nossa família, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a ele e o seguiam. Olha só, Jefté era um homem valente, um homem valoroso, um verdadeiro líder. Ele era filho de Gileade, mas porque sua mãe era uma prostituta, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, impedido de herdar a herança de seu pai. Com isto ele foge do convívio dos seus irmãos e da terra do seu pai. Depois disso, os amonitas, os filhos de Amon, invadem Israel e estabelecem guerra para lutar contra Israel. Então eles se lembram da capacidade, da força de Jefté para guerrear. O que fazem? Vão atrás dele, pedem que ele volte e lute por Israel. Pois assim fazendo e vencendo, olha só, Jefté, seria o líder deles. Lembre-se que naquele tempo não haviam reis sobre Israel. Então Jefté aceita o desafio e vai para a batalha. Mas antes, preste atenção, ele faz um voto que não se pode explicar. Olha só, Juízes capítulo 11, versículo 30, diz assim: E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares os filhos de Amon na minha mão, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Sabe o que é holocausto, irmãos? Queimado, sacrifício total. Como assim?
quem poderia sair da sua casa? Presta atenção. Quem poderia sair da sua casa se ele voltasse da guerra vitorioso, se ele era casado e tinha apenas uma filha? Ele ofereceria em holocausto, ele sacrificaria. Que voto mais louco é este, irmãos? Sim ou não? Como pode uma pessoa valente e valorosa fazer esse tipo de voto ainda mais ao Senhor? Eu respondo para você. Uma pessoa rejeitada e traumatizada, que busca a aprovação e aceitação dos seus pares. Ei, uma pessoa que viveu uma rejeição e não foi restaurado de seu trauma, faz votos, tem atitudes totalmente irracionais e inexplicáveis. Como poderia ele ferir as pessoas que mais o amam? É exatamente assim que age pessoas feridas e magoadas que foram rejeitadas em sua vida. Sim ou não? Me permita fazer uma pergunta. Você tem tido atitudes que fere, machuca e às vezes até mata, com palavras e ações às pessoas que estão ao seu redor e que te amam? Mesmo que depois você pense e diga: mas eu não queria fazer isso. Eu não queria te ofender, eu não queria te machucar. Talvez esse seja um sinal que a rejeição que você sofreu em sua vida ainda traz marcas e limitações que o impedem de viver as promessas de Deus de vida plena e abundante nesta terra. Sabe, irmãos, Jesus também foi rejeitado. Após trazer uma palavra contundente sobre a vontade de Deus e ser Ele o pão que desceu do céu, olha só, que traz a vida eterna, está lá em João 6, você pode ler depois. Diz a palavra que muitos de seus discípulos o abandonaram, rejeitando suas palavras e sua liderança. O próprio rei Davi foi rejeitado, desde muito cedo, irmãos. Você se lembra de quando Samuel foi na casa de Jessé? Lembra dessa história? Porque Deus havia dito que, olha, que da casa de Jessé, Deus levantaria um rei. E quando ele chega lá, ele diz para Jessé: olha, reúne todos os teus filhos. Jessé chama todos os filhos e se esquece de Davi, que estava lá apacentando as ovelhas. Davi sofre ainda rejeição por parte do seu irmão mais velho, Eliabe. Quando ele vai endereçado com o seu pai, como o comando do seu pai para levar suprimento para os seus irmãos na guerra, e quando ele chega lá no arraial do Israel, ele ouve Golias afrontando não apenas o exército, mas o Deus de Israel. E ele começa a perguntar: escuta, o que está falando? O que esse cara está falando aí? Como é que é o negócio? Vai ter recompensa quem enfrentar ele? Seu irmão diz: bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração. Irmãos, Davi sofre rejeição do próprio rei Saul depois. Imagina, você está lá tocando, igual o Kleber lá está tocando, bonitão. De repente Saul pega assim uma lança, e se arremete contra ele. Irmãos, que sensação boa, né? Imagina só. Lança para o matar mesmo. Foi rejeitado ainda ao ver a sua esposa, Mical. Sabe aquela filha de Saul que ele recebeu, como promessa também de ter matado Golias? Pois é, a sua esposa, Mical, foi dada para outro homem, por Saul, o rei. Foi dado a Paiti. Ou seja, ele viveu várias experiências de rejeição. Mas quando ele reinava sobre Israel, seu filho Absalão, presta atenção, se rebela e toma o trono. Davi, em vez de lutar, ele abandona Jerusalém e foge com os seus valentes para não enfrentar seu filho Absalão. Então, um homem da tribo de Benjamim,
chamado Simei, faz algo impressionante. Abra aí, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 13, ou versículo 5. Diz assim, 2 Samuel 16, 5. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, dali saiu um homem do clã ou da família, da linhagem de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar tens reinado. O Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho. Tu estás na desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, um dos generais de Davi, um dos valentes de Davi, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Olha só a tratativa, né? Carinhosa. Por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Se ele está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fazes? Disse Davi a Abisai e a todos os seus servos: meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar minha vida. Quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o, que o amaldiçoe. Que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Porventura, olhe só, porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldade desse dia. Prosseguiram o seu caminho, Davi e os seus homens, também Simei ia ao longo do monte, em frente dele, caminhando e amaldiçoando, e atirando pedras contra ele, e levantando poeira, um sinal de indignação. Olha só, irmãos, diante de tanta rejeição e injustiça, Davi não se rebela, Davi não busca vingança, nem mesmo reage a tamanha ofensa que aquele homem fazia e falava ao rei. Sabe, irmãos, quando nós temos um coração guardado em Deus, nós não aceitamos as ofensas de rejeição, e isto nos protege de tomarmos decisões e atitudes que ferem a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Agora veja isto. Davi não apenas não deixa que seu escudeiro vingar a ofensa da rejeição sofrida, mas ele vai além. Sabe por quê? Depois que Absalão morre, então Davi vem de novo para Jerusalém. Vem sendo conduzido novamente ao trono, ao reinado de Israel. E ao voltar para Jerusalém, quem vem ao encontro dele? Olha o versículo 15. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. Ora, Judá veio a Gilgal, que é ali perto do Jordão, para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele mais 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, seus 15 filhos e seus 20 servos com ele. Desceram apressadamente ao Jordão, onde estava o rei, e atravessaram o rio para ajudar a família do rei na travessia e fazer o que aprovesse a ele. E então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei e lhe disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserve, ó rei, no coração, pois eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Mas hoje sou o primeiro de toda a tribo de José a descer ao encontro do rei, meu senhor. Então disse Abisai, de novo, filho de Zeruia:
Não morreria Simei por haver amaldiçoado o ungido do Senhor? Respondeu Davi: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Não sei eu que hoje sou o rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei o jurou. Olha só, irmãos, Davi, além de não se vingar, quando amaldiçoado por Simei, quando esse se apresenta, é perdoado por Davi. Sabe, amados, não importa o quanto você foi reprovado e rejeitado pelas pessoas, se você quer ter uma vida livre de mágoas, tristezas e desfrutar das promessas de Deus, você precisa perdoar. Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele era amado e escolhido por Deus. Em 1 Reis 15:14 diz assim: por amor de Davi, porém o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e fortalecendo a Jerusalém. Ou seja, Deus amava Davi. No Salmo de Asaf, capítulo 78, no versículo 70, diz assim: Deus escolheu, elegeu Davi, seu servo. O tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das ovelhas pejadas, o trouxe para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. E Davi os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia das suas mãos. Preste atenção, irmãos. Assim como Davi, eu e você fomos escolhidos para viver e cumprir o propósito de Deus em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa célula, em nossa igreja. E mais do que isso, Deus amou e continua amando e acreditando em você, meu irmão. Nós precisamos ter o coração de Davi, que era segundo o coração de Deus. Por fim, quando olhamos para a história de José, filho de Jacó, podemos ver um comportamento muito parecido. José era o filho mais novo, o caçula de Jacó. E por isso, Jacó amava diferentemente José. Seus irmãos, vendo o amor de Jacó por José, despertou neles ciúmes e inveja, que começaram a persegui-lo e rejeitá-lo até o ponto de jogá-lo numa cisterna para o matar. E depois acabaram vendendo-o como escravo para os mercadores ismaelitas que estavam indo para o Egito. O único erro de José, sabe qual era? Ser amado por seu pai Jacó. Quando José teve um sonho e contou aos seus irmãos, eles os desprezaram e até seu pai o repreendeu. Quando então ele chega no Egito como escravo, é comprado por Potifar, chefe da guarda real, e colocado para trabalhar em sua casa e seus negócios. A Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus prosperava, Deus o abençoava. E José era tão bonito que foi cobiçado pela esposa de Potifar, que era uma potifária. Ela o agarra para se deitar com ele, olha só. Mas sabe o que ele faz? Ele foge, deixando nas mãos daquela mulher a sua capa, a sua túnica. Então sabe o que ela faz? Ela começa a gritar, chama os outros empregados e dizendo: olha, José, esse hebreu é quem tentou me agarrar. O que o faz ser detido e lançado na prisão. Na prisão, ele conhece o copeiro e o padeiro do rei, de Faraó. Eles dois têm um sonho ao mesmo tempo. Então José interpreta os dois sonhos. E conforme a interpretação do sonho feita por José, acontece. Depois de alguns anos, Faraó também tem um sonho. E nenhum dos seus sábios consegue decifrar, interpretar. Então aquele copeiro que havia sido restituído se lembra de José da prisão, que havia interpretado o sonho, e fala a Faraó que o chama para que ele pudesse ouvir e interpretar o seu sonho. Então José não apenas interpreta o sonho de Faraó, mas dá a ele a estratégia de como ele deveria conduzir o reino nos próximos anos.
Faraó fica tão maravilhado, com tanta sabedoria, que o estabelece como governador do Egito, a partir daquele momento. Agora preste atenção, José se casa e tem o primeiro filho, que ele dá o nome de Manassés. Isso está lá em Gênesis 41, 51, diz assim, põe para mim na tela. Chamou José ao primeiro Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu. Irmãos, para um pouquinho para pensar. Quem colocaria o nome do seu filho com referência a algo que ele tinha esquecido? Imagina, ele te falou assim, eu me esqueci do meu trabalho, eu me esqueci da casa do meu pai, então Manassés. Toda vez que ele chamava o filho de Manassés, ele se lembrava, sim ou não? Será que ele realmente tinha se esquecido? Claro que não. Agora veja o nome do segundo, presta atenção, versículo 52, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha, meu irmão, terra da aflição. Você colocaria o nome do seu filho como uma referência do seu sofrimento e da sua aflição? Claro que não. Mas é exatamente assim que acontece quando somos traumatizados e marcados pela rejeição. Transferimos para os outros a rejeição e o sofrimento que passamos. Isso somente foi restaurado na vida de José, quando depois de muito choro, ele se revela aos seus irmãos e perdoa-lhes tudo o que eles haviam feito para com ele. Se você puder abrir Gênesis 45 ou então acompanhar. A partir do versículo 1 diz assim, então José, não se podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, clamou, fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos, ei, eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Disse mais José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ei, irmãos, somente depois de se revelar e perdoar a rejeição dos seus irmãos, é que José foi restabelecido em sua alma, podendo assim abraçá-los e amá-los verdadeiramente. Ei, hoje Deus quer tirar de nós todos os limites e traumas que nos aprisionam e tem nos impedido de viver os sonhos e as promessas de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o nosso ministério, para o nosso trabalho. Mas quantos querem ter um coração como o de Jesus, um coração como o de Davi, um coração como o de José, que reconheceram que eram amados por Deus, que tinham um propósito maior para as suas vidas e, acima de tudo, decidiram perdoar a todos aqueles que o rejeitaram e o feriram. Quantos querem entrar neste novo nível em Deus, de vida plena, de vida feliz, de vida abundante? A decisão não está em Deus, mas está nas suas mãos. Ou poderia dizer, em seu coração. O que você fará? Perdoará e será livre para viver os sonhos de Deus? Ou continuará com as marcas da rejeição, fazendo e falando coisas sem sentido, que ferem e até mata as pessoas que você ama? A decisão está com você hoje. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar o seu destino.
Ele quer escrever uma nova história em sua vida, em sua família, em seu ministério. O que você vai escolher? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos e se coloque diante do Senhor. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Não se preocupe com quem está à sua frente. Comece a falar com Deus. Peça que o Espírito Santo te ajude a sondar o seu coração e ver se há alguma marca de rejeição dentro de você. Feche os seus olhos e olhe lá para dentro de si. Veja se suas palavras e suas ações não têm sido como as descritas nessas histórias. Se você encontrar ações e palavras assim, peça que o Espírito Santo te ajude a compreender o amor de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o amor de Deus cobre todos os nossos pecados, cobre todos os nossos erros e falhas, mas eles precisam ser reconhecidos, confessados e deixados. Precisamos receber o amor e o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Isso fala em reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Deus entregou o seu Filho na cruz como prova de amor por você. Ele está disposto a mudar a sua história. Em Romanos 5 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não precisa ser perfeito, você jamais será perfeito. O que você precisa é reconhecer e receber o amor de Deus por você. Em Efésios 4 ele diz: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por você. Em Lucas 6, Jesus disse: sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai, soltai, e vos perdoarão, e soltar-vos-ão. Hoje é um dia para você ser livre. Hoje é um dia para você quebrar essas cadeias da rejeição que limitavam a sua mente, a sua forma de pensar e impedia você de viver as promessas de Deus. Decida receber o amor de Deus. Decida receber o seu perdão por você, pelos seus erros, pelas suas falhas, pelo seu pecado. Decida também perdoar a todos aqueles que te rejeitaram e te feriram. Solte-os hoje e você será livre. Se preciso for, faça como José, dê o seu grito, chore, mas decida sair daqui curado e liberto do seu passado. Vamos lá, faça a sua oração. Se coloque diante dele. Seja sincero. Seja sincero. Deus quer mudar o seu destino. Amor que surpreende, que não quer nada em troca, conhece os meus defeitos. Fale com aquele que pode mudar a sua história e o seu destino. Mas isso não importa, nada faz você parar de me amar.
Sabe, queridos, há muito tempo que nós não fazemos isso. Mas se você sente que precisa receber um toque de Deus, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. E os pastores vão tocar sobre a sua vida e vão proferir uma palavra de cura. Se você sente, se você não sente necessidade disso, não precisa, fique aí. Eu vou orar por você. Mas se você sente essa necessidade, eu preciso de ajuda. Eu preciso sair dessa situação. Eu não consigo sair sozinho. Venha para cá. Eu quero chamar os pastores aqui. E nós vamos tocar sobre a sua vida. Fazer uma oração breve. Mas nós vamos orar por você. Nós vamos transmitir a você. Liberar a palavra de cura, de transformação, de libertação. Você não pode mais viver do mesmo jeito. Você não pode voltar hoje para sua casa limitado, incapaz de viver essas verdades. Deus tem liberdade, Deus tem vida plena.